Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Desativar os dispositivos contemporâneos de poder, esta é uma proposta do filósofo italiano Giorgio Agamben, em seu livro Tempo que Resta. Para falar sobre teologia e política, eu recebo Glauco Barçalini, professor do Programa de Ciências da Religião da PUC Campinas. Glauco, muito obrigado por você ter acolhido o nosso convite. Seja bem-vindo ao É uma Religare. honra, Flávio. Muito obrigado. Agradeço muito pelo convite. O nosso convidado esteve em Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Internacional da Soter. O congresso teve como tema Decolonialidade e Práticas Emancipatórias, Novas Práticas para a área de Ciências da Religião e Teologia. E você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Glauco, você trabalha estudando o filósofo italiano Giorgio Agamben. Você podia nos apresentar o pensador italiano? O Giorgio Agamben é um pensador contemporâneo, está vivo, produz ainda bastante, e é um filósofo e que atua também na área da filosofia do direito, mas cuja obra faz interface com diferentes disciplinas, com diferentes áreas do pensamento humano. Talvez o Agamben pudesse ser classificado como um renascentista contemporâneo, porque ele lida com a teologia, lida com a filosofia, lida com o direito e lida com as ciências sociais em geral. Agamben inicia sua trajetória de maneira forte nos anos 70 e 80, mas especialmente nos anos 90 inaugura um projeto chamado Homo Sacer, que ganha traduções dos seus livros no Brasil nos anos 2000. E esse projeto é um projeto longo, em que há vários livros. Esses livros têm pontos de contato, convergem entre si, e aí nós encontramos talvez duas grandes vertentes. Uma vertente que se associa mais à ligação entre a teologia e a teologia política, onde entra uma discussão muito forte de filosofia do direito, e uma outra discussão que se associa mais a uma teologia econômica ou uma teologia e economia. Ambas são convergentes e o programa Homo Sacer, segundo o próprio Agamben, agora se encerra, mas tudo que ele vem escrevendo ainda toca muito nas preocupações fundamentais que estão colocadas nesse programa. Você falou que ele trabalha entre várias disciplinas, né? E um trabalho seu, você analisa esse entre, né? Filosofia, teologia, direito, ciências sociais. O que você quer dizer, né, sobre esse entre e o elemento de negatividade que Perfeito. está aí? O Agamben, ele lida com autores que são autores que talvez cujas formulações estejam cravadas nos continentes teóricos, e lida com autores que são indefiníveis. Um dos autores principais com o qual ele lida, que é indefinível talvez, é o Michel Foucault. É muito difícil de dizer propriamente se o Foucault é historiador, é filósofo, é um pensador. O Agamben é um seguidor do Foucault. Então, eu considero que são continentes teóricos a filosofia, o direito, a sociologia, a teologia, mas o Agamben prefere flutuar entre esses continentes, trazendo olhares, lançando luzes a partir de referenciais teóricos da filosofia sobre a teologia, trazendo conceitos da teologia para olhar a filosofia, trazendo conceitos da filosofia para olhar o direito, e assim vai, né? A própria concepção, o próprio conceito de Homo Sacer no Agamben é um conceito bastante difícil e que remete a uma ideia de entremeio. Ele faz, na sua metodologia, uma arquigenealogia.
Então, ele não é um historiador propriamente que vai buscar a relação de causalidade e efeito entre o fenômeno, entre aquilo que acontece no fenômeno histórico e aquilo que acontece depois, que aconteceu no passado, que vai acontecer depois. Mas é como se abrisse o chão e se olhasse para os diferentes elementos que se apresentam e então se buscasse pinçar ou levantar ou trazer alguns desses elementos, buscando a genealogia de uma história a partir desses elementos que aparecem, que se apresentam, e em que medida eles podem ou não ser aplicáveis no mundo fático, no mundo atual. Daí porque esse conceito de sacralidade do Homo sacer não vem a ser propriamente um conceito consagrado modernamente pelos teólogos. Ele recupera um conceito de sacralidade romano, de um período basileico, em que o pater familia tinha direito de vida e de morte sobre os filhos primogênitos, e a morte imputada ao filho primogênito não implicava em qualquer pena aquele pai que assim o fizesse. Para isso, ele estuda um jurista francês chamado Ian Thomas. Esse Homo sacer, esse sujeito sagrado, que é aquele sujeito que pode ser morto sem que a morte impingida a ele, imposta a ele, implique em pena aquele que o matou, é um sujeito que não é cidadão, é um sujeito que não é homem, não é ser humano. É um sujeito que está entre a condição da integralidade humana e a própria condição da cidadania. E se ele vai buscar isso lá no direito romano, de que maneira ele traz isso para o contexto contemporâneo? Porque ele se utiliza muito de uma teoria teológico-política de um jurista alemão importante do início do século XX, que faz um embate tremendo com um teólogo alemão, o teólogo Erich Peterson, e esse jurista alemão é Carl Schmitt, e que faz um embate teórico com um outro jurista importante, Hans Kelsen, aluno de Max Weber. Sim. E que faz um embate teórico importante com um sociólogo e filósofo chamado Walter Benjamin. Todos nomes muito conhecidos, muito conhecidos. De quem está nessa área. Muito conhecidos. Agamben foi aluno de Heidegger. Então, ele faz uma filosofia da linguagem também e faz, no eixo do contraponto entre Heidegger e Nietzsche, faz uma filosofia da soberania. Então, trazendo aqui o Walter Benjamin, trazendo o Carl Schmitt. Ele não é um adepto do Carl Schmitt, evidentemente, até porque Agamben, o termo libertário é um termo equívoco, é um termo aberto, abrangente, então, sobre o qual tem várias interpretações, então é ruim usar, mas ele está numa perspectiva libertária, ele não é um sujeito que defende Estado-nação, soberania, território, povo, nesses termos propriamente, ele está numa linha talvez muito mais anárquica, não é? Mas o diagnóstico que ele faz da contemporaneidade se utiliza muito da descoberta que o Carl Schmitt faz da contemporaneidade, da modernidade da contemporaneidade. E qual seria? De que todo poder secularizado é teológico. Então, para o Agamben, há um deísmo, há uma pluralização do poder na experiência republicana, moderna. O moderno, para ele, é moderno contemporâneo. Moderno e que se espraia na contemporaneidade. Há um deísmo que guarda em si uma semente poderosíssima de um teísmo. Ou seja, o poder soberano moderno é um poder centralizado. Sim. Daí porque todo o estudo da teologia econômica e da glorificação, porque glorificar
é ritualizar, é criar liturgias seculares, não é? Então, o Estado, ele produz e reproduz liturgias, não é? Que estão secularizadas e que garantem um poder soberano central que é necessariamente excludente e includente ao mesmo tempo. Por isso, há um estado de exceção. Bem, eu vou pedir no segundo bloco para você esclarecer alguns termos, né, dessa sua questão final, né, sobre o Estado, né, e como esse ente secularizado, né, que tem uma teologia aí por detrás, uma teologia secularizada. Hoje no Religare eu recebo o professor Glauco Barçalini. Nós estamos falando sobre teologia e política. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Teologia e política é o tema do Religare de hoje. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu recebo Glauco Barçalini, professor de Ciências da Religião da PUC Campinas. Glauco, você falou no final do primeiro bloco sobre a política contemporânea como uma teologia secularizada. Uhum. E você usou 3 termos para caracterizar essa teologia secularizada. Eu não sei se o telespectador se dá conta da especificidade, né, da linguagem filosófica também, né, desses termos. Você poderia explicar para a gente esses três elementos que caracterizam esse estado contemporâneo como teologia secularizada? Não sei se eu entendi bem. Perfeito. É isso? Bom, o que é que a gente tem no processo de secularização da política? Bom, primeiro isso, né? O que é a secularização da política? Pois é, a secularização da política significa que se cria um Estado apartado do Estado religioso, propriamente. E durante muito tempo, baseado... Ou seja, não é um Estado que tem um Deus dando... As ordens. As ordens. Exatamente, é o Estado dos homens, é o Estado dos seres humanos. A questão é que, durante muito tempo, e ainda há correntes teóricas muito importantes e respeitáveis que afirmam a ideia de que esse Estado é um Estado plenamente humano, que, de fato, esse Estado é um Estado capaz de criar democracias plenas e que as formas de poder desse Estado são legítimas e que esse poder estatal se ergue para garantir os direitos individuais, os direitos coletivos e assim por diante. Sim. Tudo bem. Tá bem. Está tudo certo. Do ponto de vista da teoria política, essa é uma ideia muito assentada no contratualismo e numa maneira de ler os contratualistas, chamados contratualistas, dentre eles Thomas Hobbes. O Agamben, contratualista seria? Os contratualistas são aqueles que pensam que que a sociedade civil, em algum momento, cria um Estado. Sim. Tá certo? E esse Estado em prol da sociedade civil. O Agamben lê Thomas Hobbes, por exemplo, numa outra chave, não propriamente na chave do contratualismo, mas na chave do bando soberano. O que é isso? A ideia de que o Estado necessariamente é violento. O Estado necessariamente ele exclui sujeitos e inclui sujeitos. E aí vem um outro conjunto de conceitos, o conceito de biopolítica do Foucault, o biopoder do Michel Foucault. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o deísmo e o teísmo, né? Que eram dois conceitos aqui. Quando se pensa em democracia, se pensa na pulverização do poder. Se pensa que existem diferentes unidades de decisão, diferentes unidades de poder. Então, esse poder soberano não é concentrado, não é centralizado mais. Quando você pensa em Deus único, onipotente, você pensa que existe um poder concentrado e que as decisões que são tomadas na Terra são tomadas seguindo uma lógica de poder unitário. Quando você pensa na pluralização desse poder, você pensa na possibilidade de fragmentação
desse Deus único. Ou seja, cada juiz tem o poder total de decidir sobre o caso que tem na mão. A questão que é colocada, não é? Porque isso dá a ideia de que existe uma pluralidade muito grande e que, então, esse decisionismo não é um decisionismo concentrado, a questão que é colocada é em que medida, de fato, essa possibilidade de decidir que está dada por muitos é uma possibilidade absoluta. O fato é que tanto na modernidade quanto na contemporaneidade não há nenhum ordenamento jurídico, nem moderno e nem contemporâneo ocidental, em que não exista um dispositivo legal que preveja a possibilidade de quebra do Estatuto da Pluralidade. Em última instância, não é? Há a possibilidade última do estado de sítio. Isso significa que a própria lei, dentro de si mesma, abre a lacuna à própria lei. Ou seja, a lei dentro de si mesma permite a possibilidade de um poder soberano que, de fato, se imponha sobre as decisões que podem estar esparramadas por aí. Isso é um teísmo, não é? Que está intrínseco na lei. As implicações são justamente a criação de hordas de sujeitos que são excluídos e incluídos ao mesmo tempo, não é? Pelo poder soberano, que não está só localizado no Estado, mas que está também no mercado, porque o mercado também é um Deus, porque o mercado também se torna uma grande mão amiga ou inimiga invisível. Então, nós temos milhares... Essa lógica de teologia secularizada. Essa lógica de teologia secularizada. Então, nós temos, e aí eu posso lembrar do Walter Benjamin, de um texto do Walter Benjamin, que é o Capitalismo como Religião, que é um texto muito importante e com o qual a Agamben dialoga, lida. Então, há hordas de pessoas, milhares e milhares de pessoas que hoje são refugiados dos seus países. Apátridas, pessoas que não têm pátria, que não têm nem o estatuto de cidadãs e que muito menos gozam de qualquer condição humana que possa ter um vetor de integralidade para aquilo que a gente considera como dignidade. São pessoas que podem ou não ser recebidas por estados, podem não ser recebidas e sobre as quais os direitos humanos podem ou não se estender em determinados momentos, em outros momentos não, em determinados momentos alcançam essas pessoas, em outros momentos não. E quem decide sobre esse sim e esse não? Os soberanos, que podem se vincular, que podem ser os grandes donos do capital, que podem ser os tecnocratas que suportam um poder político de Estado, que podem ser presidentes de república, que podem ser reis em regimes constitucionais, são os sujeitos que tomam decisão. Bom, eu vou aportar dinheiro para capturar esse sujeito agora num campo, tá certo, de refugiados, ou não. Eu vou mandar um exército para proteger, ou não. Eu vou liberar o meu território para eles entrarem, ou não. Mas eu posso falar de outros tantos sujeitos que são os sujeitos invisibilizados, né? Os sujeitos que passam pela nossa frente e que são os sujeitos que não têm RG. Eu queria perguntar, então, acho que a minha pergunta é sobre esses sujeitos invisibilizados, né? O cidadão comum, né? Diante desse... Como que a Agamben chega a pensar sobre... Sim, o que a Agamben diz é que que na contemporaneidade qualquer cidadão comum pode ser tornado a qualquer momento em homo sacer, não é? E essa que é uma questão muito importante. Ou seja, nós vivemos uma democracia plena ou nós vivemos uma ditadura, não é? Cuja verbalização da glorificação do poder do Estado
está cada vez menos latente e cada vez mais evidente, não é? A mistura do discurso político com o discurso religioso que acontece hoje mundo afora, não é? E que acontece na América Latina, e que acontece na América do Norte, que acontece no continente europeu, não é? Para falar de Ocidente, de tradição ocidental, não é? Talvez sejam reveladoras, não é? De que nós, de fato, vivemos um estado de exceção. Ou seja, as democracias modernas e contemporâneas não criaram propriamente democracias. O ápice dessas democracias foi a experiência totalitária, da qual derivou uma guerra. E o resultado da experiência totalitária foi a manutenção de uma condição de exceção. Sim. Então, o julgamento de sujeitos, não é? E hoje nós vivemos uma sociedade midiática, em que... Ainda falando desse cidadão comum. Que é uma sociedade do espetáculo, em que se montam histórias sobre sujeitos que passam muito fora, muito ao largo dos direitos fundamentais desses sujeitos, não é? E essas histórias se tornam verdades jurídicas, se tornam verdades políticas. E essas verdades são dogmas. Sim. Há uma secularização, portanto, não é? De princípios que escapam propriamente do território da razão. Percebe? Processos judiciais em que poderes se confundem e atuam de maneira misturada não são processos de Estado de direito. Sim. Ainda aí para a gente fechar a nossa conversa, acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar é sobre o uso do espaço público. Sim. Né? Mas nós temos só um minuto. Vamos lá. Né? É nessa linha que você estava dizendo agora. A ideia é, para que converge a teoria do Agamben? Para algumas propostas de saída. O Agamben não é um formulador de grandes projetos, mas é a proposta da inoperosidade. Então, qual que é a ideia? A ideia de que o espaço público é um espaço de uso comum, não é um espaço de apropriação. E sendo um espaço de uso comum, o que é que sugere Agamben? A desmontagem dos dispositivos contemporâneos de poder opressivo e soberano que geram necessariamente o homo sapiens. Foi como nós começamos o programa. Exatamente. Inclusive. Glauco, muito obrigado você ter acolhido o nosso convite, estar aqui conosco. É um tema bastante complexo, acho que o telespectador compreendeu, né, a complexidade do tema, mas a gente vai seguir estudando mais. Muito obrigado. Para compreender o seu tema. Um prazer. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.